Buenos dias, diretamente de Zumbilândia, TV Costa da Lagoa para o mundo, diretamente para os canalha do hashtag VadeRetrô. Eles passaram o dia de sábado e o dia de domingo. Uso e abuso da imagem de mamãe Cielos e papai Cielos para fazer covardia usando inteligência artificial. Mas como a gente já sabe que se trata do Nando, do macho tóxico da Elisete, com os comentários do Só na Justa, correspondente à dona Rosângela Máximos, e toda a equipe dos Stalking da Costa da Lagoa que não sossegam. Esperamos que o Fórum Universitário tenha vergonha na sua cara e não insista nesse dia de amanhã em audiência com esses canalhas detratores da lei e da ordem que persistem em praticar os crimes de perseguição nas redes sociais. Não chega à televisão, não chega nas ruas, nas trilhas da Costa da Lagoa, com extensão para a Lagoa da Conceição e até no Rio Vermelho, no mercado. Agora eles procedem os crimes deles nas redes, criando avatarzinho com a minha cara. Isso é diferente, tirar os assuntos de contexto, do que vir aqui colocar uma audiência completa, onde que a vadia mentiu. Mentiu e omitiu, porque tem o vídeo do que aconteceu, que dá para fazer muito bem. Dá para fazer muito bem a compilação dos fatos, onde que o Renato diz, na minha casa não entra na minha casa. E mesmo assim a drogada, a adicta, entra sem respeito nenhum à casa do pai de família. Aí como que a gente sabe qual é o procedimento dessas pessoas? Porque normalmente um canalha que sai de sunga nos fins de semana é porque ele sabe que se ele acontecer qualquer coisa com ele usando uma sunga, ele vai dizer que é covardia da família. Surrar um anjinho que está indo pela praia, está indo para a praia. Eles acham que a família não tem intenção de resolver o que eles estão fazendo de canalice. A moda antiga, eles acham que a família não tem essa intenção, mas a família tem. A família não faz porque nós somos pessoas dotadas de inteligência, que estamos lidando muito bem com essa covardia, dessas vadias, vizinhas, vadias, políticas covardes, que usaram a mídia nacional para destruir a família, que usaram acusações inverossímeis contra a criança depois de não ter conseguido coagir o adolescente. E bem como continuamos com a caixa d'água debaixo do poste, enquanto senhora Máximos, unida com senhora Elisete, Nando e outros do grupinho Stalking, continuam fazendo crimes na internet contra a família e não aceitam que a família está ajudando a justiça, demonstrando a verdade e evitando que um fórum universitário use audiências conciliatórias para continuar obstruindo a verdadeira justiça e continuar contando mentiras inverossímeis como verdades. É fácil para o advogado, para o procurador, para o canalhão, para o Hollywood, advogado de idade avançada já, defender uma senhora sem moral nenhuma,
Quem vai para a mata buscar a caixa d'água da família e jogar no meio, arrancar os canos? Isso aí é coisa de mulher baixa, de mulher magoada, mulher que arranca os cabelos da mãe de família porque não respeita nem os próprios filhos. Como que vai respeitar os meus? Não respeita o marido, não respeita ninguém. O que ela queria era a pica. Daquele que não quer confusão com pica. E aí ela é tão sem graça que ela precisa gravar. A senhora Nailde precisa gravar. Ela é a popstar da confusão. Então, se ela foi capaz de gravar, de querer ser gravada, fazendo todos os crimes dela, ela que seja capaz de arrumar bronca. Porque ninguém aqui está disponível para deixar baixo ou abafar o caso. Já deu para perceber que nenhum dos fatos, inclusive também não vou deixar baixo os canalhas me chamando de diabinha, me chamando de tudo de ruim de novo, fazendo a mesma coisa que o Mil Grau fez, e que eles acham que isso também está resolvido, e não está resolvido. Só vai estar resolvido quando eu disser que está resolvido. É assim que funciona, não é quando eles disserem que está resolvido. E assim continua o cenário deplorável na costa da Lagoa, forjado por essas pessoas que nunca protegeram criança nenhuma. Imagina que elas fariam alguma coisa de útil para os meus filhos. Só inutilidades. Eu estou falando bem cantadinho, porque quando a gente fala para essa gente demente, delinquente, adictos, a gente tem que falar devagar para que eles possam entender, porque senão eles não entendem o que você está falando. E aí eles vão lá para o avatar, usar a inteligência artificial e distorcer, tirar tudo de contexto o que você está dizendo. Mas, apegada aos fatos do fim de semana, imagino que as irmãs Petralhas, senhora Nailde e senhora Elisete, não tenham mais moral nenhuma para nenhum tipo de mentira na justiça. Elas já fizeram o suficiente contra a família para vir se julgar as ofendidas, quando são elas que perseguem criancinhas, perseguem a família, tiram o sossego dos vizinhos, tiram a água de outros vizinhos. E se não bastasse os conluios, botam até o Daniel, fraco de mente, fraco de cabeça, para virar bandido igual elas. E até ele acreditou que ele estava tomando partido do lado dos bons, né, Daniel? É os bons, ela já deu caninho para você de água, né, da água que ela não tem. Enquanto outras pessoas que realmente sabem vestir a camisa pegam água da fonte porque sabem que a fonte não é propriedade particular dela e de ninguém. Você é um canalha que escolhe os lugares dos bandidos e se junta aos bandidos. Eu queria ver, sabe, ô Daniel, você ser 4 vezes conduzido lá para a DP, da maneira que a gente foi conduzido. Eu gostaria de ver você sendo conduzido. Se tu já não estava se mijando todinho em vez de tirar a camisa, ia se mijar todinho, se cagar todinho, em vez de estar fazendo canalice junto com essas bandidas. Umas baitas de umas bandidas.
E como dizem os queridos da Costa da Lagoa, elas não enganam ninguém. Não se preocupem, continuem trabalhando, continuem cuidando das crianças, estudando, numa boa, numa legal, como vocês têm feito, que o andar da carruagem, as melancias se ajeitam. Só não vai se ajeitar para os canalha, que usaram a justiça, porque eles criaram as provas contundentes sobre isso aqui. E estava tão bem orientada a canalha da Nailde que tudo que ela fez foi falar contra o pai de família e a criança. Contra a mãe ela não falou, né? Ela não falou, porque ela está orientada para usar a justiça contando mentira. E é por isso que eu estou na internet. Eu não estou na internet para fazer chacotinha com a minha cara. Eu estou na internet para mostrar o quanto esse conluio stalking, além de mentiroso, provoca propositalmente todos esses crimes sem nenhum escrúpulo. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e eles têm prazer em arrancar os cabelos. Eles têm prazer em fazer as confusão na frente das crianças, bem como eles têm prazer, como disse a Nailde com a boquinha dela, em ver a nossa casa queimando. Quanto mais eu conheço do ser humano, desse tipo de ser humano desalmado, sem escrúpulos, e ainda que se sente no direito positivo de fazer um avatar com a minha cara, me chamando de mulher diabo. Eu nem virei a mulher diabo ainda, Nailde. O dia que eu virar, você e Elisete vão se mudar de lugar. Isso que é a verdade. Eu sou muito educada. A gente está deixando as autoridades passar vergonha o suficiente aqui na internet para depois de não sei quantos anos conseguir tomar uma providência do que é óbvio, pelo próprio geoprocessamento do Parque Municipal. Não tem nem o que dizer. Isso só está rodando para fazer a comprovação científica que vocês usam o Fórum Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina como propriedade particular, e aquilo lá não é propriedade particular de vocês para obstrução à justiça, porque lá quando a gente teve acesso a um juiz para depois de 14 dias ligar nossa água, nosso água e luz, no caso do Coquinha, que deixaram nós 14 dias, agora eles querem deixar nós muito mais. E nós estamos entrando na onda, nessa onda deplorável do que é capaz as instituições, quando elas estão com fofoca em stalking instaurada. Porque no dia que eu cheguei lá para falar com aquela juíza no dia 5, ela não tinha autonomia para dizer aquilo, a funcionária ou a juíza, enfim, que disse para nós que nós tinha que vir para uma casa sem teto, sem ter nada, só porque estavam praticando terrorismo com a gente. Então, praticaram terrorismo em 2019, sob supervisão do Bita Hamilton Birosquinha, e estão continuando com o mesmo modus operandi das audiências conciliatórias, das quais nós nunca tivemos audiência conciliatória para conciliar nada nos fatos contundentes que denunciamos durante aquele terrorismo de 2019, que se repete aí do mesmo modo das canalhas, politiqueiras baratas, como eles já fizeram com tantas outras famílias, como eu tenho demonstrado. E aí, daqui a pouco, vem aquelas quengas dos e-mails, que eu já bloqueei tudo, vem aquelas quengas dizer:
Ela tá acabadinha, acabadinha. Nossa, vocês nem sabem como que eu vou estar quando eu tiver acabadinha, acabadinha, como vocês estão querendo. É, quando o etiço de vocês pegar, vocês nem imaginam como é que vai ser. Porque o ser humano tem um limite. E quem está extrapolando todos os limites são as senhoras, professoras aposentadas, sem respeito nenhum, sem educação, deploráveis, deploráveis, com fatos e atos suficientes para a gente, como bons pais e boas mães, entender o que elas estavam querendo e não conseguiram. Isso aqui é coisa de mulher magoada, mulher drogada. É diferente de uma mulher que foi espancada. Eu sim fui espancada, tentando fazer o bem. Agora, a Nailde não estava tentando fazer o bem, arrancando a nossa água, ela estava fazendo vingança. Vingança! Isso que ela estava fazendo. Vergonha para o próprio filho dela, porque isso é uma vergonha. E no final vai ter que acertar as contas com quem? Com o marido. É, você não mandou áudiozinho pro Renato, segura ela, não é eu que tenho que ser segurada. Eu sou uma mulher educada, quem deve ser segurada é a senhora, quando está adicta da cervejinha e dos outros coadjuvantes. Mas, mediante os atos inescrupulosos do fim de semana inteiro de terrorismo nas redes, eu exijo imediatamente que as autoridades, essas mesmas que não foram capazes de aplicar a lei à ordem para gangue stalking na porta da minha casa, é para essas mesmas que vão ter que aplicar as leis para este grupo. Este grupo que continua atentando contra os meus filhos. Meus filhos estão empinando pipa, vem o Nando com um telefone na mão, mostrando o que ele está editando. Mostrando para as crianças o que ele está editando, cheio de deboche. Que ele está editando vídeos da mãe das crianças. Inclusive, ele colocou o canal do Serginho lá, ele indicou o canal do Serginho como um dos canais indicados para receber e ver aquilo que eles estavam forjando com as minhas próprias falas. E aí, na realidade, isso faz bem para as criancinhas? É a mãe que está fazendo os avatares? Não, é o grupo Stalking. Eu não tenho hashtag Ravaderetro 666. Eu não tenho essa hashtag. A minha hashtag é Arquitetos do Cabelo Zero Drogadição. Zero Drogadição. E outras tantas que eu criei. Para distribuir o assunto, marcando o Ministério Público, para eles não ter desculpas que não estão por dentro do assunto, que eles estão julgando os fatos isolados porque não conhecem a causa. A partir do momento que eles são marcados na notícia, eles já não podem mais dizer que eles não têm acesso ao que está acontecendo. Como é o meu objetivo? Para quê? Com o bom uso das redes, não se promova mais uma vez, a injustiça. Porque não é para isso que existem as instituições de Santa Catarina. E eu estou sendo a Meg, não estou fazendo um personagem aqui, usando redes. Por isso, não estou gostando que façam personagens da minha pessoa. Ainda mais pessoas que não são capazes de resolver esses problemas. O dilema da segurança pública na Costa da Lagoa é eminente. Não é só comigo e é desde sempre que esses grupos fazem essas coisas com inúmeras famílias. Finge de bonzinho, faz a extorsão
e quando não consegue, faz a usurpação do lugar através do terrorismo e fazendo as pessoas se sentirem mal ao ponto de saírem do lugar, que é um paraíso lindo, energeticamente não tem o que dizer, e com zumbis, pessoas que não aprenderam educação, principalmente professoras aposentadas, fingidas, falcianes, que promovem essas coisas quando elas não conseguem os objetivos sinistros delas, como tem sido através das festinhas e de tantas coisas que eles fizeram aqui e que não é de concordância da família, que foi inclusive durante a pandemia, que ninguém estava nem aí para problema de saúde mundial nenhum, eles estavam aí para o churrasquinho, cervejinha, festinha, e nós se preocupando com vírus que não existe. Mas o carteiraço está dado. E eu estou esperando a cartinha, já vou reproduzir o vídeo aí e colocar lá para o Ministério Público, né? Para eles virem checar onde é que fica a fonte de água, a quantos quilômetros, quantos metros do pátio dessa senhora, que se apossou de tudo. E a demonstração aérea, a gente já fez um sobrevoo com o drone para demonstrar que não tem nenhum acesso por terreno dela, da Mocreia, da Megera, e que ela quer o acesso ao pai de família, que ela não tem. Não terás mais esse acesso, porque é uma inescrupulosa, é uma mulher sem respeito nenhum, igualmente a irmã, e que para ir catar a honra dela, primeiro elas vão ter que resolver tudo o que elas já fizeram nos últimos 5 anos, que não é pouca coisa, contra a família Arquitetos, principalmente contra o pai de família, depois que elas não conseguiram o que elas queriam, e contra mim, né? Porque é uma maneira de atingir o Renato, de atingir as criancinhas. E não vem a justiça olhar para isso como se isso fosse nada. Quem que não vê que ela foi lá na Record TV dizer que as crianças não estudavam com mera intenção de prejudicar a família mediante as instituições e o rigor que Santa Catarina estava tratando isso? Em relação a preferir que as crianças vão para as escolas do que elas estudem em casa, mediante escolas onde que prevalece a drogadilândia, meus filhos vão continuar no modus operandi pandemia. Que daí na pandemia podia, né? Agora estão querendo, agora mudou, não me interessa que mudou. Não me interessa. Isso interessa para vocês. Para mim, não. Para mim, me interessa o modus operandi do terrorismo local, das canalhas, que querem usar minhas criancinhas, os meus filhos, para esse tipo de coisa que eu tenho demonstrado em vários vídeos, que vai contra a lei, vai contra a ordem, vai contra tudo que é bom e a favor daquilo que lá na frente não vai dar certo. Nunca deu. E tudo foi abafado aqui na Costa da Lagoa desde sempre. Beijinho, beijinho, pau, pau.